Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, e na companhia dela, Maria de Fátima Miranda, como é que é o nome? Dionésia? Dionéia é o nome da plantinha carnívora. Pensei que era Dionésia. Quem tá falando é Maria de Fátima Miranda. Quem não sabe quem é a Dionéia, sim, assista ao programa anterior, né, o de semana passada. A Luiz ficou impressionada a semana toda com a Dionéia e como a Dionéia faz, a Luiz Guigino. Quem não está entendendo nada, favor, acessar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro que é o Espiritismo, de semana passada. Não, semana passada foi do Ano Novo. Da semana, vamos, qual é a data aqui? Antes do Natal. Dia 22. Antes do Natal, foi do programa do dia 22, que a gente tem o programa comemorativo de Natal. Não, dia 22 foi Natal. Foi no programa dia 15. Isso, a gente tem um programa comemorativo de Natal e Ano Novo. Então, antes dos programas de Natal e Ano Novo, foi do dia 15. O programa do dia 15 tem a explicação aí da Dionéia, que Maria de Fátima Miranda nos trouxe. E hoje, nós vamos retomando aí o nosso estudo, no capítulo 2 ainda, dois espíritos, iniciando aí o novo ano, estudando sobre aquilo que somos espíritos eternos. Então, capítulo 2, tópico 2 espíritos, o item 10, nós, nesse último programa da Dionéia, antes do Natal e Ano Novo, nós falamos aí do item 10 e do primeiro tópico, que é sobre o espírito. Agora vamos falar sobre porque Kardec coloca aqui que há no homem 3 elementos essenciais. O primeiro, nós tratamos nesse programa do dia 15, do 12, que foi sobre a alma ou espírito. E hoje nós vamos dar continuidade no segundo tópico desse item 10, o corpo. Então, diz Kardec aqui, o corpo, invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E é o momento atual que nós estamos vivendo. Estamos aqui no corpo físico. E, como tal, possibilita ao espírito se colocar em comunicação com outros espíritos que estejam encarnados. E assim nós nos relacionamos. E estamos aqui buscando progredir, Maria de Fátima Miranda. Sim. Para não ser mais uma Dionéia. Pois é. A evolução do princípio inteligente. Tem encarnados ainda que são Dionéias, não tem, Maria? Que fazem no outro encarnado. Os ouvintes devem estar assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que assistir, eu tenho que ouvir esse programa do dia 15. Então vamos lá. Aloysio, quer falar alguma coisa sobre o corpo físico? O corpo físico também é um outro detalhe importante. A gente falava no programa do dia 15. Lembrando que nós, depois do programa do dia 15, tivemos 2 programas aí comemorativos de Natal e Ano Novo. O corpo, ele assim como o espírito, também progride. Você pega o corpo humano, isso falando em planeta Terra. Sim. Dos seres primitivos que habitaram o planeta eram corpos bem diferentes dos nossos corpos de hoje. O corpo físico, assim como os perispíritos, nós lembramos no último programa que nós tratamos do espírito, que é o nosso tópico, nós lembramos que o espírito sempre está envolvido pelo seu corpo astral, corpo imaterial ou perispírito. O perispírito evolui de acordo com a evolução do espírito. E como ele se une a um corpo físico, o corpo físico também estará se apresentando dentro de um planejamento reencarnatório
para que possa atender às necessidades de evolução do espírito. Então, tudo gira em torno da necessidade da condição do espírito, que irá determinar as características do perispírito e irá determinar também as necessidades daquele corpo que lhe é oferecido como instrumento de trabalho para o seu processo de evolução. Então, na natureza, tudo evolui incessantemente, do átomo ao arcanjo, que também já passou por essa fase anterior. Isso aí. Não é isso? Então, olha só já que, aproveitando essa colocação do Aloísio, o nosso corpo físico, ele é um conjunto, ele é formado por um conjunto de princípios espirituais em evolução, não é? E é interessante porque quando nós vamos estudar o livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai narrar para nós a gênese planetária e ele vai falar justamente dessa evolução do princípio espiritual acontecendo na Terra, depois que ela sai daquela condição de uma bola de fogo incandescente, cumprindo 6 períodos que levam tempo muito grande, são períodos geológicos da Terra. E quando a realidade do planeta está propícia, vem aquela chuva de protoplasmas para que a vida organizada aconteça, não é? E mais tarde os espíritos venham povoar a Terra. Era isso que eu queria lembrar, para deixar a dica ao ouvinte do livro A Caminho da Luz. Miranda está falando difícil, né? Protoplasma, negócio erudita. Não é o nome que ele usa lá. O André Luiz vai falar das mônadas celestes, e aí? Dá, né? Eu fico estudando e meditando. Na verdade, o protoplasma é uma parte da célula, né? Então, isso aí, Miranda, também é cultura. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso, assim, botar o pé no chão de novo e voltar ao nosso, tratar aqui do nosso invólucro material, que é o corpo físico, né? Então, no item 11, Kardec nos coloca: quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona. Como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir. É o que se designa pelo nome de morte. Morte, quando nós falamos, é morte física, né? Porque o espírito é imortal. Mas quando a sua ferramenta de trabalho não lhe promove mais a condição, não permite mais a condição do seu trabalho, do seu processo evolutivo, ele ocorre, então, o desgaste deste fluido vital, certo? Que é o que nos move, e existe a morte física. E quando existe a morte física, em algum momento mais adiante, o espírito abandona ou se desprende do corpo físico, que é o que nós chamamos de desencarnação. Então, a desencarnação é o que Kardec colocou aqui, é o vestido velho que já não pode servir e que o espírito o abandona para mais adiante vestir uma nova indumentária adequada. Voltando ainda ao item 10, né, no tópico 3, quando Kardec fala do perispírito, o perispírito invólucro fluídico, leve e imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. E no livro A Gênese, Allan Kardec vai falar que essa ligação entre o corpo físico e o perispírito, né, que o perispírito é ligado, né, molécula a molécula. E aí quando ele vai no item 11 falar sobre a morte, né, nós vemos o porquê, algumas vezes, o desencarne é algo complexo, difícil. Nós fizemos até um programa, acho que foi um debate na Rio, né, morrer é fácil, desencarnar é que é difícil. Que é uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, que o Dr. Bezerra explica que morrer é uma questão biológica, né? Conforme Kardec explica aqui,
o corpo já está usado, está gasto, né? Não tem mais condições de se manter, se ele vai precisar de uma transformação, mas você está morto biologicamente, porém não necessariamente você consegue se libertar desse corpo, porque a ligação perispírito, corpo físico, molécula a molécula. Se nós estamos muito agarrados à vida física, muito agarrados ao corpo, ao materialismo, vamos ter algumas dificuldades em desencarnar, Maria de Fátima Miranda. E essa ligação com o corpo físico, ela é natural que aconteça dessa forma, até pelo instinto de preservação, não é? E de alguma maneira vai fortalecendo o espírito nessa condição para que ele cumpra a tarefa dele no planejamento reencarnatório. Você tinha até citado naquele programa Debate na Rio, né? Morrer é fácil, desencarnar é difícil, a Otília Gonçalves e outros espíritos que a gente respeitava, pessoas que fizeram um trabalho do bem, mas tiveram alguma dificuldade nesse desencarne. É verdade. É o livro Além da Morte, né? Isso. Que narra a história da Otília Gonçalves. Ela fundou a Mansão do Caminho com o Divaldo. E, naquele momento, passou 30 dias para realmente se desligar totalmente. Quando nós vamos estudar o Brilho da Vida Eterna, através da mediunidade do Chico Xavier, vamos ver a desencarnação da Adelaide, que, segundo alguns estudiosos, é a aura celeste. Uma pessoa que era dedicada, e a intenção dela não era ficar apegada à coisa material pela matéria em si, mas era preocupação com as companheiras que iam ficar à frente da tarefa, da obra, não é? Qualquer tipo de apego. É isso aí, porque o pensamento. É o pensamento, quando Jesus fala assim, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Não estamos aqui falando, né? Porque quem diz assim, o Eduardo está falando, ele é totalmente desprendido. Não, estou falando porque eu me preocupo também, porque se a Aura Celeste, Otília Gonçalves ficaram meio que agarradas ali ao corpo físico, à materialidade, imagina o Eduardo, né? É verdade, olha. Tirando o Aloysio aqui, que é um espírito que já vem em uma outra condição da Dionéia. Meu Jesus. Mas assim, eu me preocupo de desencarnar. Dr. Bezerra tem um relato dele, eu não sei aonde que ele fala exatamente isso, mas ele diz que quando ele estava já desencarnado, a família ali em cima do caixão, né? Não deixa a gente, aquele desespero, aquela coisa. E ele falou que aquilo balançou ele, porque pessoas que ele amava, né? E era um momento difícil. E ele mentaliza Lázaro saindo do túmulo, né? Jesus chamando Lázaro para sair do túmulo. Quando ele mentaliza isso, ele consegue se desprender, consegue se libertar. Entrou numa outra sintonia que facilitou o desligamento. E era Dr. Bezerra de Menezes. Né? A mãe do Chico Xavier, que nós sabemos, não temos noção da maturidade desse espírito, mas enquanto mãe do Chico Xavier, ninguém ouviu falar nada que fosse uma pessoa egoísta, que tivesse ações infelizes em sociedade. E ela vai narrar no livro Carta de uma Morta que a dificuldade dela naquele momento foi a preocupação com os filhos também. O sofrimento pensando nos filhos órfãos, não é? Então, cada um de nós tem o foco maior de centro de interesse. Por isso que é interessante diariamente nós meditarmos. E a Joana fala no livro Vida Feliz, tem uma página que ela diz, que nos convida periodicamente a acompanhar o sepultamento de alguém, aproveitando para meditar o sentido da vida. Auxilia. Vamos lá. Vamos nós então. Item 12, né? Você que está chegando agora, programa Luz na Penumbra, estudo do livro Que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Aqui comigo Eduardo Araújo, Maria de Fátima Miranda e Aloysio Guigino. Estamos no capítulo 2, tópico dos Espíritos, item 12. Allan Kardec diz: a morte é apenas a destruição do envoltório corporal que a alma abandona. Ele usa aqui o termo destruição, mas claro que a gente sabe que essa destruição é uma transformação, né? É a desagregação. Como o faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, o seu corpo fluídico ou perispírito. Quer dizer, após a morte do corpo, preserva-se, né, o corpo espiritual, o perispírito, e o espírito, evidentemente, que é o ser inteligente, e o corpo físico vai ter essa transformação que pode ocorrer tanto no processo natural de decomposição do corpo, seus princípios materiais ali serão transformados,
Ou, hoje em dia, como é muito comum, e quero o Aloysio Guigino também, ser cremado, né? Que também vai haver um processo químico ali de transformação daquele corpo. Vai acelerar, né? Aonde jogaremos, Maria de Fátima Miranda, as cinzas de Aloysio Guigino? Sabe, viemos conversando outro dia, né? A paixão dele pelo mar. É lá. É uma boa ideia. E não é na Baía de Guanabara, não, que é poluída. Tu vai querer que a gente vai levar tuas cinzas para onde, Aloysio Guigino? O homem pacificado leva para o problema não será meu. Miranda ficará responsável pelas cinzas de Aloysio Guigino, então assim, espero que ela não seja obsidiada, né, caso jogue em lugar inadequado. Vamos lá. Essa parte da morte física e da separação do espírito, da desencarnação, que é a separação do espírito do corpo físico, da alma ao corpo físico, ele é muito interessante, porque você pode ter a morte física sem desencarnação. Sim. Você pode ter a desencarnação sem a morte física. Você pode ter a morte física e o espírito continuar encarnado ou desencarnar. O espírito desencarnado, ele pode se sentir ainda encarnado, certo? Então, eu chamo é uma maneira de buscar compreensão. Eu chamo de desencarnação mental, certo? Que é o espírito ter a consciência de que ele não está mais encarnado. Certo? E existem muitos casos. Então, essa transição entre a vida física e a vida espiritual, que um dos episódios aí é a morte física, ela é muito interessante nós estudarmos, nós entendermos isso. Por que é importante isso? Não é, todo mundo vai passar pela morte física, não tem como. Mas é importante nós entendermos para que nós possamos nos preparar para as etapas seguintes. Nos conscientizarmos do que nós somos, para que estamos aqui, e nos prepararmos para um momento que irá ocorrer mandatoriamente na nossa existência, que é a desencarnação e essas etapas subsequentes. Morte física, desencarnação e desencarnação mental. Vale a pena observar os depoimentos que estão lá no livro Céu e Inferno. O desencarne do Samson, não é? Que é, estudando ali, nós compreendemos esse desencarne mental. O desligamento, porque ele já estava consciente de que um momento precisaria se desligar, havia se comprometido, solicitou até que fosse evocado, não é? E dá o depoimento dele. Então essa não desencarnação mental, ela determina muitas vezes comportamentos do espírito que são, vamos dizer assim, fora de uma realidade, porque o espírito não terá mais a condição da participação do mundo onde ele estava, mas ainda acha que tinha. Então é muito importante a gente se aprofundar um pouquinho mais, não apenas pela curiosidade de saber o que é e como ocorre, mas de nós nos prepararmos para que venha a ocorrer de uma forma adequada. Então vamos lá. No item 13... Maria de Fátima Miranda. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o faz sofrer. E uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que é o perispírito que nós estudamos, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. E é esse corpo etéreo, é esse perispírito que muitas vezes nós relatamos, né? As pessoas relatam que eu vi o fulano desencarnado. Você viu graças a esse corpo etéreo, graças a esse perispírito que dá a mesma, ou as características bastante semelhantes que a pessoa tinha enquanto encarnado, né? Pode reproduzir, inclusive, o vestuário,
Eu vi a minha avó, a minha mãe estava com aquela roupa, não sei o quê, porque o espírito, através desse corpo espiritual, e aí o estudo é bem complexo, né? Deveríamos aprofundar aí um pouco mais o nosso estudo. O perispírito, ele é plástico, ele dá a forma que o espírito quiser através do seu pensamento, ainda que inconscientemente. Tem uma coisa interessante, uma chamada interessante, porque no Evangelho de João, diz, referindo-se à nossa aproximação com o Criador, João nos diz o seguinte: ninguém nunca viu Deus, porque Deus é espírito. Nós não vemos o espírito, nós vemos o perispírito, seja pela mediunidade, seja pela materialização, seja do que for, mas não vemos o espírito, vemos o perispírito. É interessante, você liga a lâmpada, vai lá na tomada, aí você vê, acontece a claridade, né, por conta da energia na lâmpada. Você vê a lâmpada acesa, mas você não consegue ver a energia, né? É mais sutil. Eu estava lembrando do livro Nosso Lar, quando o André Luiz, depois do trabalho nas câmeras de retificação, ele vê as alminhas passeando, porque ele ficou meio assustadinho. Achava que eram uns fantasminhas ali. E a Narcisa fala para ele que são companheiros encarnados em desdobramento, que estão ali na colônia fazendo estudo. Olha, o André Luiz estava desencarnado. E percebendo o encarnado desdobrado, ele achou que era um fantasma. Nós encarnados, quando percebemos quem está fora do corpo, chamamos também de fantasma, não é? Mas essa viagem com a velocidade da rapidez do pensamento me fez lembrar, no livro Os Mensageiros, Aniceto, quando está explicando o André Luiz, que eles estão vindo a crosta, não é? E eles, primeiro o Aniceto faz uma viagem mais detalhada, que demanda mais tempo, André Luiz registrando todo o percurso. E depois ele faz aquela viagem que, pum, pensou, chegou. Não é? Não é? Entendeu? Ela tá muito boa nesse negócio de sonoplastia, né? Pum. É uma nova habilidade. Não, só para concluir, no livro Voltei, o irmão Jacó vai narrar a mesma coisa, porque ele, enquanto encarnado, ele tinha um vínculo com o Thomas Edison, e quando ele desencarna, o sonho dele é ir aos Estados Unidos fazer uma visita lá, alguma coisa assim. Leia o livro Voltei, que ele vai narrar essa velocidade do pensamento, nessa locomoção do espírito. Vamos lá. Olha, faltam aí pouquíssimos minutos, né? Então, estamos chegando aí ao final do programa. Semana que vem, nós vamos dar início aí ao item 14, tá? Então, tenham paciência, porque é papum. Passa rápido, né? E semana que vem... Essa questão desse corpo trino, né? Espírito, perispírito, corpo físico, a sua união na encarnação e a sua separação na desencarnação, isso aí é muito interessante, e nós vemos ali a obra da espiritualidade, o trabalho da espiritualidade nessa união e na separação. E nós todos nós vamos vivenciar isso tudo, porque estamos no corpo físico e cedo ou tarde teremos que deixá-lo. Então, iremos vivenciar essa transformação aí. E esperamos que estejamos prontos, né, nos esforçando para que o nosso desencarne seja um desencarne tranquilo, né, que possamos não ficar presos às questões aqui da vida material. É difícil, mas o conhecimento da doutrina nos possibilita, pelo menos pelo raciocínio, já começarmos a mudar esse apego que trazemos à vida material, não somente a coisas materiais, como as pessoas também. Dito isto, continuaremos semana que vem. Papum, como diz Maria de Fátima Miranda, passa rápido. E voltaremos para dar continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Muita paz a todos. Muita paz para todos. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, o ano de 1859. Meu parceiro Renato, estamos juntos mais uma vez. Opa, primeiro programa do ano. Primeiro programa do ano, 2024, de muita paz, muitas luzes e realizações para todos. Com certeza, isso aí, um 2024 repleto de grandes realizações. Sem dúvida alguma. Então a gente continua no capítulo, né, de... O General Roche. General Roche. Isso. Né? Paramos lá na pergunta número 10 no ano passado. Exatamente, ano passado. É isso? Número 10. Vamos repetir a 10 aqui, Vamos repetir. Lá. Uhum. Para vós, tratava-se de uma simples previsão ou tinhas um conhecimento prévio seguro? Na 10, né? Então a resposta é a seguinte: não, me tinham dito. Beleza, agora vamos para 11, que é para darmos início aqui. Sois sensível à recordação que guardamos de vós? Sim, mas eu fiz tão pouco. Número 12. Vossa viúva acaba de morrer. Vós vos reunistes a ela imediatamente? Eu a esperava. Hoje a vou deixar. A existência me chama. Será que na Terra que deveis ter uma nova existência? Será na Terra que deveis ter uma nova existência? Não. Número 14. O mundo para o qual deveis ir nos é conhecido? Sim, Mercúrio. Que olha, interessante, né? Isso aí. Uhum. Mercúrio, temos Júpiter, temos nossa, enfim, uma infinidade aí de mundos e categorias. Exatamente. Né? Sem dúvida. Exatamente. Uhum. Vamos lá. Número 15. Do ponto de vista moral, esse mundo é superior ou inferior à Terra? Inferior. Eu o elevarei, eu contribuirei para que evolua. Aí a gente faz até uma pausinha aí, né, Renato, pra gente entender como é que tá hoje, né, a questão da categorização da Terra, né? A gente que talvez não sabemos, né, se viemos de Capela, né, se fomos um dos exilados, né, e ainda estamos por aqui, mas a gente sabe das antigas civilizações que foram trazidas para cá, né, enfim, e retornaram depois, né, e pelo que ele diz aqui, aconteceu isso com ele, né, ele, um espírito não comprometido com a moral, mas com uma inteligência já, né, um intelectual já avançado, e foi enviado para esse planeta, né, inferior à Terra, para ele fazer, para alavancar, né, o processo intelectual, enfim, e acaba alavancando o moral dele também, né, porque ele vai se inserir no meio de pessoas, né. Vai refletir na própria evolução dele também, toda a contribuição que ele der em favor dos habitantes de Mercúrio. Vai pesar a favor dele. Com certeza, para que ele possa também evoluir um pouco mais. Dentro daquilo que ele já pode passar para eles lá. Exatamente, né? Ele vai crescer certeza. Moralmente isso também, né? Pode acontecer com qualquer um de nós. Sim. Com certeza, enfim, é trabalho. Seja bem-vindo ao trabalho, né? Exatamente. Aí a gente faz que nem o André Luiz, não é isso? Fora do trabalho não há salvação. Exatamente. E aí a gente entende, espíritos são enviados como missionários para esses planetas, e outros são como expiação mesmo, né? Sim. Pelo desregramento, são exilados nesse planeta, né? Por um período, enfim, que a gente não pode determinar, né? Que vai depender também só dele, né? Perfeito. Da evolução dele, né? Para ser retirado de lá, né? Vamos lá. Número 16. Atualmente conheceis o mundo para onde deveis ir? Sim, muito bem. Melhor, talvez, do que o conhecerei quando nele habitar. Então vamos para uma observação aqui de Kardec, que diz o seguinte: esta resposta é perfeitamente lógica. Como espírito, ele vê esse mundo em seu conjunto. Quando nele estiver encarnado, não haverá senão do ponto de vista restrito da sua personalidade e da posição social que ocupar, ou seja, ele vai ter, né,
por conta da matéria, né, ele vai ter tolhido, né, os seus movimentos e não vai ter uma visão plena do que é, qual o potencial desse planeta ou daquele planeta, né? Sim, com certeza. Então vamos a 17. Né? Estamos diminuindo um pouquinho aqui o ar-condicionado, porque né, não tem garganta que resista. Exatamente. Inclusive. Nem a do Renato com essa voz de veludo, nem tampouco a minha com voz de taquara. Vamos lá. Assim, vamos seguir em frente. 17. Do ponto de vista físico, os habitantes desse mundo são tão materiais quanto os da Terra? Sim, inteiramente. Mais ainda. A gente imaginava perfeito. Isso, né? Enfim, se é um planeta inferior. Lá em cima ele diz que é inferior, imagina o quanto eles ainda estão apegados. Quem, né, de nós, materialmente falando. Com certeza. Enfim, número 18. Fostes vós que escolhestes esse mundo para a vossa nova existência? Não. Eu teria preferido uma terra calma e feliz. Ali encontrarei torrentes de mal para combater e os furores do crime para punir. Olha só. Exatamente. Complicado. Vamos a alguma outra observação aqui de Kardec. Quando nossos missionários cristãos vão aos povos bárbaros para tentar fazer que neles penetrem os germes da civilização, não cumpre uma função análoga? Por que então nos admirarmos de que um espírito elevado vá a um mundo atrasado com vistas a fazê-lo avançar, né? O que a gente falou agora há pouco, né? Há espíritos que vão por exílio, né? Por desregramento, e há aqueles que vão por missão, realmente, né? Para fazer alavancar e para ajudar outros que estão ali também encarregados, né? Enfim, tudo faz parte de um processo, né, Renato? Evolutivo, de organização também, que é o que denota isso aqui, a organização do plano espiritual, né? Então vamos lá, a 19. Essa existência vos é imposta por constrangimento? Não. A ela me obriguei. Compreendi que o destino, a providência, se quiserdes para ali me chamava, né? E como a morte antes de subir para o céu. É necessário sofrer. E eu não sofrera bastante. Ai de mim. Sois feliz como espírita? Pergunta 20 faz a questão. Sem penas, sim. Número 21. Quais foram as vossas ocupações como espírito desde o momento em que deixastes a Terra? Eu visitei o mundo, a Terra inteiramente. Isso me exigiu o espaço de vários anos. Aprendi as leis que Deus emprega para conduzir todos os fenômenos que nela fazem a vida. Depois, procedi do mesmo modo com várias esferas. Número 22. Nós vos agradecemos por ter desatendido ao nosso apelo. Adeus. Não me tornarás a ver. Né? Quer dizer, não me tornareis a ver. Ele vai reencarnar. Vai reencarnar num outro planeta, sim, né? Ele vai estar muito ocupado lá. Não que ele não pudesse aparecer, né, Bill? Exatamente, mas enfim. Inclusive a gente tratou disso aí, sim, né? Sim, na própria revista Espírita tratamos sim. desse assunto. Não que ele não pudesse, mas não será possível. Será mais necessário também, né? Sem dúvida. De repente é um trabalho aqui. Não teria sentido, né? Porque tem tantos outros espíritos, né? Que podendo trazer as suas impressões. E aí a gente cessa, né? Essa conversação, né? Com o senhor com o general Rocher. E vamos entrar aqui a morte de um espírita. Sim. Que tá lá que foi uma reunião da Sociedade Espírita em 8 de julho de 1859, que diz o seguinte. Também tem a participação com perguntas e respostas. Senhor J, negociante do departamento de Sarthe, morto no dia 15 de junho de 1859, era, sob todos os aspectos, um homem de bem e de uma caridade sem limite. Ou seja, um espírito já evoluído, né? Tinha feito um estudo sério do espiritismo, do qual era fervoroso adepto. Como assinante da revista Espírita, encontrava-se em contato indireto conosco, sem que nós tivéssemos visto. Evocando-o, tivemos como objetivo não apenas atender ao desejo de seus parentes e amigos, mas testemunhar-lhes pessoalmente a nossa simpatia e agradecer-lhe as gentilezas que de nós houve por bem dizer e pensar. Além disso, para nós, era motivo de estudo interessante do ponto de vista da influência que o conhecimento aprofundado do Espiritismo pode ter sobre o estado da alma após a morte. Aí façam a evocação. Estou aqui há algum tempo. Pergunta número 2. Jamais tive o prazer de vos ver. Contudo, reconheceis-me? Eu vos reconheço, tanto melhor quanto se vos visitasse frequentemente, e porque tive mais de uma conversa convosco, né?
como espírito durante a minha vida. Então ele já fala de que eles, no mundo espiritual eles já tinham se encontrado. Exatamente. Aí tem uma observação aqui de Kardec que diz o seguinte: isto confirma o fato muito importante do qual tivemos numerosos exemplos das comunicações que os homens têm entre si, mau grado seu, durante a vida. Assim, durante o sono do corpo, os espíritos viajam e se visitam reciprocamente. Ao despertar, conservam intuição das ideias que brotaram nessas conversas ocultas, mas cuja fonte ignoram. De certa maneira, durante a vida temos uma dupla existência, ou seja, a corporal, que nos dá a vida de relação exterior, e a espírita, que nos dá a vida de relação oculta. Número 3. Sois mais felizes do que na Terra? Cabe a vós me perguntar isso? Número 4. Eu o concebo. Entretanto, desfrutáveis de uma fortuna honradamente adquirida que vos proporcionava os prazeres da vida. Tinhais a estima e a consideração obtidos pela vossa bondade e pela vossa benevolência. Poderias dizer-nos em que consiste a superioridade de vossa felicidade atual? Consiste, naturalmente, na satisfação que me proporciona a lembrança do pouco bem que fiz e na certeza do futuro que me promete. E contais por nada a ausência das inquietações e das confusões da vida, dos sofrimentos corpóreos e de todos os tormentos que nós criamos para satisfazer as necessidades do corpo. Durante a vida, a agitação, a ansiedade, as angústias incessantes, mesmo no meio da fortuna, aqui a tranquilidade e o repouso é a calma depois da tempestade. Número 5. 6 semanas antes de morrer, afirmáveis ter ainda 5 anos de vida. De onde tinha essa ilusão quando tantas pessoas pressentem a morte próxima? Um espírito benevolente quis afastar do meu pensamento esse momento que eu tinha, a fraqueza de temer sem o confessar, apesar do que eu sabia quanto ao futuro do espírito. É interessante essa resposta, né? Porque o espírito inspirou a dizer, a pensar que iria 5 anos depois. Ou seja, para ele relaxar, né? Para não ficar ali pensando, caramba, já está chegando a minha hora, não. Isso atrapalha também o desencarne, sim, né? Com certeza. Atrapalha no desencarne. Então, não, você vai daqui a 5 anos, já tem tempo. Vai lá, então tá bom. Aí no que ele relaxou, pô... Esse é o barulho da lâmina, tá, gente? Passando, ceifando a vida da pessoa. Sim, com certeza. Enfim, acho que faz parte também, Foi retirado do corpo. Foi retirado do corpo, como qualquer um de nós, mas sem muito atabalhoamento, né? Mas é melhor não saber, né, Bill? Com certeza, né? Melhor não saber. Não tem pretensão nenhuma, não precisa não me se avisar, lembrar. Né? Eu acho que a palavra correta é não se lembrar. Exatamente. Melhor não se lembrar. Até porque a gente, como labutando na seara espírita, sem dúvida nenhuma, vamos ser avisados. Sim. De uma forma ou de outra. Exatamente. Seremos avisados. Ou através de um desdobramento em estado de vigília. Sim. Que vai te facilitar a lembrança. Exatamente. Ou emancipado. Então chega sutilmente pra gente, olha, você ainda tem muita coisa pra fazer, não quer fazer rapidinho. Não quer dar uma aceleradazinha não aí? Né? Mas por que isso, hein? Né? Por que a pergunta? Por que essa pergunta, né? Deixei curioso agora. Com certeza. É isso, pessoal, estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano de 1859. Esse foi o momento de descontração, né? Afinal de contas, o nosso programa é passado às 21 horas, né? Então, senão a galera vai acabar dormindo aí, né, Com certeza, 21h30. Mas é isso aí, doutrina espírita com alegria. Exatamente. E nós precisamos encarar os fatos reais da vida. Sim. Sem Ninguém peso, né? vai fugir disso. Sem peso. Não tem como. Porque a morte, né? A morte biológica não tem nada de pesado, né? Ela é parte da vida, que é a vida espiritual, né? Só que, obviamente, a gente ainda está muito aquém, né? O próprio Voltaire, se eu não me engano, fala assim, está perguntando do corpo por quê? Não tem que perguntar mais do corpo. Tem que perguntar do espírito de fulano de tal. Pronto. Porque o corpo é mais um, né? Sim. Óbvio, a gente agradece, né, a oportunidade de nos vestir, né? Como mas uma vez que ele cessou, não te serve mais de veículo, de mais nada. Sim. Total. Sim. Número 6 agora. Havíeis-vos aprofundado seriamente na ciência espírita. Poderias dizer-nos se ao entrar no mundo dos espíritos encontrastes as coisas tais como se vos afiguravam? É interessante essa pergunta. Sim. Porque é como se nós estivéssemos aqui, por exemplo, estudando anos e anos e chegar do outro lado, nada disso daqui, Bill, Renato,
Hoje temos convidados aqui, né? João da Cruz, Maria Fernanda. Nada daquilo que vocês estudaram é correto, é assim. E é a decepção, né? Pô, caramba, fui enganado esse tempo todo? Não. Teve outra impressão apenas. Exato. Né? Então vamos à resposta dele, né, Renato? Quase tudo. A não ser questões de detalhes que havia compreendido mal. Olha como é que a má compreensão das coisas atrapalham, né? Vamos se preparando aí para no finalzinho dar uma boa noite aqui, tá? Sim. A gente vai reservar ali uns 30 segundinhos aí para vocês, exatamente. Cada um dizer pelo menos boa noite. Exatamente. Tá bom? Vamos lá, número 7. A leitura atenta que fazias da Revista Espírita e de O Livro dos Espíritos vos auxiliaram muito nisso? Incontestavelmente, foi principalmente isso que me preparou para a minha entrada na verdadeira vida. Outra resposta interessante, né? Porque muitas pessoas acham, às vezes até erradamente, né, que o espírita, por ter essa conscientização, né, e essa ligação, não terão problemas do outro lado. E é um ledo engano. Nossa. Né? Isso vai tudo depender, se no espírita ou não, da sua maneira que você exerceu o seu livre-arbítrio aqui na Terra enquanto encarnado. Né? Então, obviamente, a compreensão, né, da vida além túmulo nos faculta, né, Renato, uma possibilidade de encararmos de forma mais leve, não é isso? Perfeito, exatamente, é isso aí. A gente, o que não significa dizer que vai acontecer assim, porque cada um tem um desencarne diferente, não é? Eu tenho meus pesos, meus grilos, meus dilemas, não é? Meus traumas, cada um tem os seus e carrega os seus. Então, naquele momento vai pesar muito. Exatamente. Nossa, eu não consegui resolver isso. Mas não era para você resolver isso. E aí, precisa compreender. Mas eu precisava fazer isso, eu precisava fazer aquilo, eu precisava fazer aquilo outro. É triste. Nossa, é um momento de profundo pesar. Sim. Né? Tanto para quem ficou como para quem foi. Mas Deus sabe de tudo. Sim. Isso é super importante, que você confie em Deus. Confiar em Deus é acima de qualquer coisa, é sobretudo, é primordial, é fundamental. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então vamos ao número 8. Experimentastes um sobressalto qualquer quando vos encontrastes no mundo dos espíritos? É impossível que seja de outro modo, mas espanto não é a palavra, antes admiração. Bem longe se pode fazer uma ideia do que ele é. Eu lembro que Chico falava, né, que invariavelmente todo espírito, ao desencarnar, ele sofre um certo desequilíbrio, né? E obviamente quando ele fala isso invariavelmente, espíritos como nós, né, inferiores e tudo mais, não como ele, né, numa categoria já mais evoluída do que nós, enfim, provavelmente como reza a lenda aí, fora recebida por Jesus. Sim. Não seria diferente, né? Porque outros vultos também foram recebidos por Jesus. E o Chico, alguém tem a dúvida do dever dele, se foi cumprido ou não? Meu Deus, não pode ter, enfim, né? Não tem como ter dúvida. Até outras doutrinas, outras religiões, né, o saúdam como uma pessoa nobre, né, como um espírito de qualidade, de escola. Então nós não temos dúvidas disso. Agora, espíritos, entre aspas no que eu vou falar, roubando a fala aqui do Renato, meu parceiro, mortais como nós, o entorpecimento, né, a confusão vai haver, né, Renato? Exato. Porque é normal, a gente está aqui, agora daqui a pouco sai, ainda por cima se for de uma maneira abrupta, né, inesperada, digamos assim. Quando você está num leito de uma doença ali, você já vai esperar. Exatamente. Né? Você mesmo vai preparando, a espiritualidade vai te desprendendo aos poucos. Mas do nada, entre aspas também, você desencarna, porque ninguém desencarna do nada, você desencarna no momento certo. E aí você fica um pouco confuso, porque nós temos projetos, né, Renato? Nós temos projeções. Nossa, eu queria fazer tanta coisa. E faz parte, pô. Claro, você está produzindo para a natureza, né? Você quer fazer, você quer ajudar, você quer produzir, você quer objetivar, por exemplo, meus filhos, quero vê-los crescer, quero ver os netos. Pô, mas aí, se não for para isso, vou fazer o quê? Sim. Posso chorar? Sim, tenho o direito de chorar, de lamentar, de reclamar até... Mas vida que segue, não dá para fazer mais além disso, não é isso? Sem dúvida. Então vamos a uma observação aqui. Aquele que antes de ir habitar um país o estudou nos livros, identificou-se com os costumes dos seus habitantes, sua configuração, seu aspecto por meio de desenhos, de plantas e de descrições, sem dúvida fica menos surpreendido do que aquele que não possui nenhuma ideia.
Entretanto, mostra-lhe a realidade uma porção de detalhes que ele não tinha previsto e o que o impressionam. Deve dar-se o mesmo no mundo dos espíritos, cujas maravilhas não podemos compreender, porque há coisas que ultrapassam o nosso entendimento. Perfeita essa participação, né? Sim, com certeza. De Kardec, né? A gente tem, obviamente, a gente tem uma bagagem espiritual, né? Nós estamos com o famoso véu do esquecimento que não faz com que a gente esqueça, né? Aquelas impressões que a gente tem, né? Conosco. Mas quando a gente recobra a consciência espiritual, né, Renato? Do outro lado, né? A gente vê, né? Caramba. Primeiro que você passa o livro dos Espíritos fala isso, né? Há coisas que são importantes pra gente aqui como encarnados, que quando tu desencarna, você, Bill, olha só, uma coisa que eu não sei se a gente já falou sobre isso aqui, ao longo desse tempo que a gente está no Luz na Penumbra, acho que já falamos, inclusive, sobre isso, não é? Momentos antes, né? Momentos antes, quando eu digo momentos, porque eram momentos mesmo, não é? Conversávamos em casa, eu e minha mãe, na noite em que ela foi para o hospital, não é? Então ela comentava comigo sobre situações da vida, do dia a dia, e a gente conversando, e eu percebi que ela não estava se sentindo bem, não é? Então ela falou assim, poxa, queria ter feito isso, mais aquilo, tudo para mim, não é? Eu já com meus 40 anos de idade, 41, 40 e poucos anos, 46 anos de idade, já 44, 46 anos. E 46 exatos, né? E eu falando para ela, não, para quê? Não fez porque não pôde, não deu. E eu também queria fazer tanta coisa e também não consegui fazer para a senhora, não é? E tudo. A primeira psicografia, porque no dia seguinte ela desencarnou, né? E alguns meses depois, a primeira psicografia vem falando exatamente isso. Me desculpe, eu fiz o que eu podia fazer, não fiz mais porque não deu, mas te dei todo o amor, todo o carinho, enfim, entendeu? Então eu cheguei a falar isso no estudo um dia desses, no Bezerra, né, num sábado de tarde, e a gente estava conversando sobre isso, porque eu agora estou fazendo lá o livro Céu e Inferno, né? Sim, sim. A nossa querida Paulinha que fazia, agora está nas terras de Portugal. Terras lusitanas. Isso, né? E tudo, e a gente está conduzindo esse estudo lá, e a gente conversando sobre isso, porque tem o relato do Bernardin, Espíritos Felizes, que ele queria ter feito mais pelos filhos e tal, mas ele conseguiu dar o pão. Poxa, né? E isso, a gente precisa ser grato, né? A tudo isso, a essas situações. E eu me recordo que num dos programas aqui da Rádio Rio de Janeiro, até estava o nosso querido Rafael Silveira, né? Com o Eduardo, com a Miranda e tudo, eles estavam falando sobre a questão do Evangelho. Eu falei do Evangelho que eu tenho lá em casa, né? Que é muito antigo, de capa antiga, uma edição de 1970 e poucos e tudo mais. Então o Rafael e o Eduardo falavam assim, olha, presente físico melhor que a mãe do Renato deixou não existe. Foi o Evangelho. Exatamente. Sem dúvida, eu sou muito grato pelo Evangelho que ela deixou para mim. Então, e pelo amor e pelo carinho que ela deu também. É o maior legado, né? Esse é o maior legado, entendeu? Claro que a gente quer dar mais. É justo, é lícito. Mas não pode, não deu, não era possível, não é? Mas a gente precisa compreender isso. Mas isso só denota a responsabilidade que o espírito tem, né? Que a sua mãe teve, né? Tinha e tem, né? Como espírito já em vias de evolução, sabendo do seu potencial, mas ao mesmo tempo sabendo das deficiências, né? Pô, poderia ter feito mais. Isso já é uma visão ampliada da vida. Sim, né? Aquela pessoa que, não, já fiz muito e está de bom tamanho para ele, você está obtuso ainda, mas a sua mãe queria mais, queria dar mais, principalmente por ser a mãe, né? Exatamente isso que se relata, que a gente vê nos estudos. Qual foi o pensamento que foi com ela? O último pensamento. Exatamente. De, poxa, eu queria ter feito mais. E quando ela retorna o recado a partir do momento em que parou. Parou ali, nessa nossa conversa, e ela retoma o nosso diálogo de onde parou. Até para dar para você a chancela que era ela mesma. Né? É muito, sabe? Nossa, que bacana, porque você olha assim, você diz, meu Deus, essa foi a conversa que a gente estava tendo. É a mesma pessoa, é a minha mãe. Essa é a conversa que a gente estava tendo. Ela retoma a conversa de onde paramos. É isso aí. Tá acabando, viu? Estamos chegando, né? Estamos chegando aqui pro final do programa, Luz na Penumbra, e vamos... Fernanda, dá um tchauzinho pra galera aí. Oi, gente, boa noite.
Oi, boa noite. Esse foi o João falando aqui. Foi a Maria Fernanda aqui no meu microfone, João no microfone do Renatão. É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859, o primeiro do ano de 2024. Muita paz a todos, um excelente ano pela frente. Muita paz, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.